Capitão Rafael. É um oficial militar de elite dos Estados Unidos do México. Está em uma missão de alto risco em um exercício. Olhe para um lugar e percebe que não está mais no México, mas em uma floresta densa e estranha. Rugidos distantes e sons de batalha podem ser ouvidos com seu script F-051 de suas armas de carga prontas. À distância, ele vê o que parece ser uma batalha. Embora pareça um pouco estranho como as pessoas, vestidos com lanças e espadas como na Idade Média, estão lutando com o que eles parecem ser homens com cabeça de lobo estes. Testemunhando o capitão correr para tentar acabar com ele, sem saber o que está acontecendo, a primeira reação do soldado é correr para a floresta, já que ele não sabe se suas armas funcionam contra esses seres. Algum tempo depois, como ele conseguiu escapar de seus perseguidores, descansa em uma caverna analisando sua situação, perguntando: onde estou? Que lugar é esse? É talvez um mundo paralelo. Entrei em um portal por acidente. Para isso é muito estranho. Eu estarei sonhando. Bem, vou descansar, amanhã vou pensar melhor nas coisas. Em outra cena, nosso Capi acorda e sai de sua caverna para explorar o eco de uivos e rugidos. Então decide vá para o lado oposto de onde estava. Encontra um lago onde vê um cervo bebendo água. Ele se aproxima dele e o percebe como um animal normal. Em que a terra e os cervos começam a tremer, eles fogem com muito medo. O capitão percebe reflexões semelhantes para bestas da mitologia antiga do continente americano. Tepeacatl menciona um tepeacatl, um espelho de tamanho médio, mistura de um javali e um lagarto da fauna mítica da mitologia mexica. Tem um corpo robusto coberto com escamas grossas, marrom na cor, solo terroso que o ajuda a se camuflar nas florestas e montanhas. Suas pernas são curtas, mas poderosas com cascos afiados, que você pode usar para cavar ou bater em seus oponentes. Em que nossa prota, sem pensar que ele atira com seu FX. Taca, 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 com uma explosão de fogo. Atravessando um rio, encontra um bando de selvagens. Bestas humanoides com garras afiadas e pele grossa. Graças ao seu treinamento militar, precisão e velocidade levam a eliminar facilmente para criaturas com rajadas curto de seu rifle. E quando o capitão está mais calmo, faz uma fogueira e começa a cozinhar e se pergunta: eu vou poder comer essa carne? Tem gosto de porco. Um grupo com 3 figuras que estão inspecionando os corpos do Altepecatl. É o mágico do fogo Citla, o paladino. Tad, o acólito amarelo. Todos os 3 examinam os cadáveres com precisão. Os corpos têm buracos precisos que eles não conseguem entender. Nenhuma arma em seu mundo causa um dano tão limpo. Citla comenta sobre que tipo de poder destruiu essas feras. Tad, desconfiado, diz que isso não é obra de mágica. Não é um feitiço, eu entendo. Estilo mais sereno. Sente que algo poderoso e frágil entrou em seu mundo. Voltamos com o capitão, que encontra o que parece ser uma cidade. Então ele puxa seus binóculos e vê uma aldeia medieval. Acho que o melhor será para ir à cidade a fim de investigar mais sobre onde ela está. Quando ele chega na cidade, as pessoas voltam para vê-lo. Pensando que é alguma descoberta estrangeira, o capitão errou pelo que ouve. Porque aparentemente ele pode entender sua língua e também pensa: o que será isso? Em que uma garota da aldeia de cabelos rosa chamada Isa se aproxima dela e pergunta se ela está vindo para a cidade ou para uma pousada onde ele pode comer e descansar. O capitão aceita. Já na pousada, o capitão percebe que não traz dinheiro. Como ele estava em um exercício militar e não trouxe dinheiro? A garota então diz a ele se ele quer, pode deixar um item de valor, como luvas, sapatos ou algo assim. Então o capitão puxa uma faca, dobra a véu e pergunta assim: se isso estiver certo. A menina fica surpresa que eu dei a ela uma arma. E aí, explica que as armas são muito caras e muito procuradas, já que os ferreiros só os fazem para pedidos, e essas comissões apenas a nobreza tem o luxo de pedir. Então o Capi diz a ele que não há problema. Já que ele pode ter dinheiro, ele virá atrás dela. Vemos nossa estrela sentada em seu quarto pensando: eu preciso descobrir como posso voltar ao meu mundo. Mas primeiro eu preciso de recursos. Eu me pergunto, como posso ganhar dinheiro neste mundo? Amanhã vou discutir isso com Yami. No dia seguinte, vemos nosso Capi comendo uma sopita pela manhã cumprimentando Isa.
Bom dia, Paraísa. E ela responde, bom dia. Então nosso Capi pergunta à garota como ela pode ganhar dinheiro. E ela pergunta ao Capi se ele é um assassino desde então. União Aduaneira. Pode se registrar e realizar vários trabalhos. São pessoas que têm poderes como super força à velocidade do vento Fire Mages. Água da terra. Também existem aqueles que podem manipular a luz e as trevas. Há também os invocadores, os criadores, os domadores, e dependendo de quão desenvolvido seu poder é, colocá-lo em intervalos de F que pode lutar com pequenos animais, no qual eles derrotam pequenas criaturas humanoides. Classificação de derrotar bestas maiores como javalis, lobos, etc. Classificação, você pode lutar contra criaturas mágicas de baixo escalão. Classificação B. Derrotar criaturas selvagens de tamanho médio. Pode derrotar criaturas mágicas de alto nível. Rank e pode lutar com criaturas mítico que muitas civilizações chamam de deuses. Dependendo da classificação que você será capaz de fazer trabalhos para ganhar dinheiro. Você pode ir para a cidade de Zack. Lá você pode se registrar como professor. Mudamos algum tempo adiante onde vemos nosso Capi em um carrinho chegando na cidade de Zack. Chega à União Aduaneira onde o recebe uma garota e se apresenta como Sarah, que é a recepcionista do local. E pergunta ao nosso Capi que se for um espelho, já que ele não o tinha visto por perto, ao que ele responde que não. Então pergunte se ele quer fazer o teste de mama. Que diz sim. Vamos ver imediatamente do nosso Capi. Em um 4 dourado, onde é verificado para descobrir qual poder. O Capi retorna com Sarah, que diz a ele que ela tem o poder de convocar coisas não vivas. O Capi não entende muito bem esse poder. Em outra cena, a menina explica que seu poder pode ser útil apenas como suporte, já que só pode criar coisas como armas, muita armadura e outras coisas. A coisa mais conveniente é se tornar um comerciante, embora sua renda dependa de quanto poder interno eles têm. Além do poder do Prota, só funciona com as coisas que ele tocou. Então, se você não tiver acesso, ele não será capaz de convocar as armas mais poderosas. Sarah com cara de anjo. Enquanto o Capi pensa que isso é verdade, será capaz de convocar todas as armas que ele tocou em sua vida. E se pergunta se também se aplica o que eu joguei do outro mundo. A garota pergunta à estrela o que ele quer fazer, e ele diz a ela que ele quer se registrar. Então, devido à sua capacidade, é dado apenas o posto F. Depois ele entra em uma pousada para comer alguma coisa. Vemos nossas 3 princesas Citla Teddy comendo e discutindo o almoço que os dias tiveram. Antes, na floresta, um homem muito chateado entra gritando. Há muitos fora da cidade alertando os prefeitos. Eles saem correndo para ver qual é a situação. Nós vemos diferentes moscas lutando contra orcs, rosas que nosso Capi derrotou no rio. A luta é muito intensa. Guardas também se juntam à luta. Mas eles não são fortes o suficiente. Orcs rosa estão avançando. Vemos Ted lutando contra um orc rosa e voa. O impacto está gravemente ferido. Nosso Capi chega e vê os orcs e começa a atirar em você, fazendo um buraco na testa do primeiro. São duros como um touro, mas eles não são páreo para o F-50 e começa a disparar uma saraivada de balas nos pobres. Orcos, o mágico Cicla está assustado de ver um poder de fogo capaz de acabar com os orcs rosa que nem mesmo ela sendo poderia matar todo mundo. O acólito começa a curar Tad, o paladino. As pessoas da cidade vêm até eles e agradecem. Mudamos a cena e vemos o Capi comendo com os 3 brinquedos Zitla Tad que o agradecem por derrotar os orcs. Já que graças a ele não houve muitas baixas, se apresentam com o Capi. Eu me llamo, diz que o acólito. Eu sou um classificação C, minha especialidade é apoiar e aumente suas habilidades. Há algum tempo meu nome é Tad, eu sou um paladino. Posto C e eu tenho o poder de resistência. Eu sou um anjo para a equipe. E meu nome é Citla. Eu sou um mágico do fogo rank B. Eu me especializo na magia do fogo. E eu sou o atacante da equipe. Eu sou Rafael. Sou militar e meu poder é invocar coisas. Espere, diz Citla. Você está dizendo que não tem a capacidade de atirar o profano? Diz a ele, não só eu uso minha arma, que é capaz de disparar fogo. Estão chocados, sabendo que tem apenas um poder que é considerado excessivo. Pedaço Citla pena. Eu pensei que ele poderia me ensinar como ser um mago do fogo. Nós vemos nosso Capi na sala pensando em como posso usar seus poderes. Eu posso imaginar, e nisso vem uma faca. Flutuando por dentro, pensa que o Capi, e então começa a convocar munições e armas. Para usar seus poderes? No salão do Congresso,
Um grupo de nobres se reuniu em torno de uma longa mesa de carvalho. Na cabeça sentada com postura firme e semblante sério, era o senhor Tapia, o governante da cidade. Perto de você, as vozes dos nobres ressoou com intriga e ceticismo. Ouvi dizer que um invocador derrotou os orcs. Rosas quase apenas, comentou um dos nobres. Seu tom denotava descrença. Um invocador de coisas. Interrompeu outro nobre com um gesto desdenhoso. Isso não pode ser verdade. A invocação de objetos é um poder ilimitado na batalha. Só permite a materialização de coisas inúteis. Não concede força ou habilidades cognitivas. Como alguém assim poderia derrotar uma horda inteira de orcs? Os murmúrios dos outros nobres encheram o salão. Para eles invocarem, objetos não tinham o prestígio ou o poder das artes, linhas ou as habilidades físicas dos guerreiros. A invocação foi vista mais como um poder de apoio, útil apenas em situações domésticas ou logísticas, mas nunca em combate. Senhor Tapia, um homem robusto, com uma barba e olhos cuidadosos, levantou a mão para silenciar as conversas. Estava ouvindo com atenção, avaliando as finanças dos nobres. A cidade inteira está falando sobre isso, disse ele em tom sério. Mas calma! Rumores chegaram até mim. O invocador derrotou os orcs. Rosas e não eram meras palavras, mas fatos apoiados por testemunhas. Não é a primeira vez que ouço falar desse homem. O nobre que falou contra a história franziu a testa o mestre incrédulo. Quem são essas testemunhas, meu senhor? Eu não posso acreditar que alguém com tal poder irrelevante fez algo que os guerreiros e feiticeiros mais corajosos poderoso fizeram. eu não entendo. Senhor Tapia, mantendo o olhar fixo no nobre e com um leve sorriso nos lábios. Engenheiros Citlatat confirmaram que esse homem, um certo Rafael, veio para nossa terra de outro lugar, um lugar além do que sabemos. Seu poder pode ser mal interpretado, mas isso não o torna menos eficaz. Os nobres trocaram olhares surpresos. Se as descobertas confirmaram a história, então deve haver alguma verdade nisso. Citla, cercada por uma magia diferente, continuou Tapia. Este invocador não usa magia como a conhecemos. Segundo ela, as armas que ela invoca são estranhas e poderosas, capazes de perfurar peles mais grossas e derrubar os heróis mais temíveis. Não podemos subestimá-los, simplesmente porque não se encaixa no que consideramos ser capaz de... Neste mundo, poderes estranhos tendem a ser os mais... A sala estava em silêncio. Enquanto os nobres processavam as informações, o convocador, que havia sido considerado desconhecido, parecia ser alguém que poderia mudar as regras do jogo. Um dos nobres, um jovem com uma expressão atenciosa, inclinou-se para a frente e saiu. Que planos meu senhor tem para este invocador? Lord Tapia, reclinado em seu assento, entrelaçando os dedos. Eu quero conhecer esse homem. Se for tão poderoso quanto eles dizem que poderia ser um aliado valioso, e se houver mais alguma coisa por trás de suas habilidades, seria melhor tê-lo do nosso lado do que como inimigo. Um poder como o seu pode ser o que precisamos proteger. Nossa cidade em tempos de guerra, os nobres. Assentiu, embora alguns ainda não acreditassem. No entanto, a autoridade de Lord Tapia era inquestionável, e se ele viu potencial no invocador, então era melhor seguir seu julgamento. Naquela noite, enquanto rumores sobre Rafael continuou a se espalhar por toda a cidade, o capitão estava em seu quarto, praticando sua habilidade de convocação, munição e outras ferramentas que ele materializou. Durante as últimas horas, flutuou em torno dele. Rafael se sentia cada vez mais confortável com seu poder. E embora ele ainda não entendesse todos os seus limites, eu sabia que estava melhor preparado para o que estava por vir. Enquanto pratica, relembrou a conversa que teve com Citla, pai César. Suas habilidades eram vistas como um recurso secundário, mas o que eles não sabiam foi que as armas que ele invocou eram letais, preciso e, acima de tudo, versátil. Eu sabia disso mesmo que não controlasse a magia como Citla. Suas habilidades Pode ser igual ou mais devastador em combate. De repente, alguém bateu na porta. Rafael manteve suas armas e abriu a porta para encontrar um dos guardas. Das pessoas vestidas com armaduras simples, Senhor Tapia deseja vê-lo, disse o guarda. Ouviu falar sobre suas façanhas e quer falar com você. Rafaela sentiu
sabendo que mais cedo ou mais tarde eu teria que lidar com os líderes deste mundo. Pegou seu equipamento e se preparou para a audiência, sabendo que esta reunião poderia definir seu papel neste novo mundo perigoso. Nosso capi chega na casa do senhor da cidade, foi escoltado para o grande salão, onde Lord Tapia estava esperando por você, cercado por alguns dos nobres que ainda estavam incrédulos em suas habilidades. Rafael disse, Sr. Tapia, com uma agulha: eu ouvi muitas coisas sobre você. Você derrotou os orcs rosa praticamente sozinho, e você parece ter uma habilidade desafiadora. O que sabemos neste mundo? Gostaria de saber mais sobre você e o que você pode fazer. Nosso capitão estava calmo. Meu senhor, eu sou um soldado de outro mundo. E meu poder de invocação de coisas é uma habilidade que me permite materializar armas e ferramentas do meu mundo. Mas eu não uso magia no sentido de que você sabe disso. Os nobres ao redor da mesa trocaram olhares. Tapia, sem perder a compostura, fez um gesto em direção a Rafael. Mostre-me. Eu quero ver do que você é capaz. Rafael assentiu e, sem dizer uma palavra, levantou a mão e convocou um rifle de assalto, o Script FX-05 que apareceu, flutuando no ar antes de cair em suas mãos. Os nobres observaram a arma em descrença. Para eles, um tubo de alumínio simples. Este é um dos objetos que posso convocar, disse Rafael. Pode parecer simples, mas em combate é letal. Lord Tapia observou com olhos calculistas, pesando as implicações de ter alguém como Rafael ao seu lado. Com um leve sorriso, fez um sinal de consentimento. A tensão no grande salão era palpável. O rifle FX-05 ainda estava nas mãos de Cap. Mas um dos nobres, um homem alto com uma cabeça careca e um rosto, não parecia impressionado. Com um leve gesto o nobre caminhou lentamente em direção a Rafael, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Então esta é a sua famosa arma, disse o nobre, seus olhos avaliando o rifle. Não vejo como um objeto tão pequeno pode derrotar orcs. Muito menos ser útil em uma guerra. Parece um artefato simples, sem poder inventar. Nosso capi assistiu em silêncio. Sabia que os habitantes deste mundo não entendeu o que o rifle foi capaz de fazer e não tinha intenção de entrar em uma discussão vã. No entanto, o nobre continuou. Você se atreveria a nos mostrar seu verdadeiro poder? Disse o nobre, cruzando os braços. Parece-me que são apenas histórias exageradas. Eu quero ver isso em ação. O silêncio na sala ficou mais denso. Lord Tapia, observado com interesse, sabendo que este teste poderia influenciar o relacionamento futuro com Rafael, com uma ligeira inclinação da cabeça, deu sua aprovação. Rafael, se você quiser, você pode demonstrar sua habilidade. Tapia disse que sua voz era calma, mas expectante. Eu acho que todo mundo aqui seria interessado em ver do que ele é capaz, sua invocação. Nosso capitão assentiu. Fora da sala e chegar a um pátio onde há alguns pranchas de treinamento. Isso será o suficiente? Perguntou o Cap, referindo-se às placas. O nobre soltou uma breve risada. Se sua arma pode fazer qualquer coisa contra alvos, disse Conningly. Sem mais delongas, nosso capi ajustou sua posição, pegou o rifle com as duas mãos e apontou. Olhos estavam focados nele, enquanto todos pareciam estar... Prenda a respiração. O militar mexicano puxou o gatilho e, em um instante, FX-05 ganhou vida e disparou um rugido. Seco e preciso ecoou por todo o lugar quando as balas bateu no pilar. O som era diferente de qualquer magia ou arma do que as teria ouvido antes. Os objetivos transformados em fragmentos, quando perfurado, uma e outra vez por causa das balas. Depois de alguns tiros, o nobre que desafiou Rafael deu um passo para trás, com os olhos abertos, uniformemente combinados e a boca entreaberta, pois estavam esses objetivos de alcance mágico defensivo B. Todos os presentes ficaram surpresos, não apenas para a destruição total, mas pela velocidade e precisão dos tiros. Nada em seu mundo se moveu ou destruiu com essa eficiência. Lord Tapia, visivelmente impressionado. Incrível, disse suavemente. Eu nunca tinha visto uma ferramenta de guerra tão precisa e destrutiva. Seu poder, Rafael, é maior do que imaginávamos.
O nobre que havia desafiado Rafael tentou recuperar a compostura. Embora seu rosto não refletisse mais arrogância, tinha sido humilhado na frente dos outros e preferiu permanecer em silêncio. Quando a poeira começou a assentar, Sr. Tapia aproximou-se do Capi, agora com uma expressão mais séria. Rafael, é claro que você possui um poder que pode inclinar a balança nos conflitos que enfrentamos. Tapia começou, enquanto todos os presentes permaneceram em silêncio, esperando o que se seguiria. Embargo de pecado. Você deve saber que você não é o único com habilidades extraordinário neste mundo. O Capi levantou uma sobrancelha interessada. O que você quer dizer? Continua. Há uma guerra acontecendo. Uma guerra entre espécies e facções que devastou nossas terras por gerações. Continuação Tapia. Orcs não são nossa única ameaça. Elfos, uma raça poderosa e antiga, tem sua própria reflexão invocada. Como você, esse garoto? Vem de outro mundo, mas sua capacidade é diferente. Este convocado tem o poder de criar objetos do nada, explicou Tapia. Ao contrário de você, que você só pode invocar o que você já tocou, ele pode criar qualquer coisa que ele imagina. E lembre-se de que os elfos vivem há 100 anos. Isso fez com que os exércitos elfos se tornam mais formidáveis. Fabricaram escudos impenetráveis, arcos disparando a distâncias Umbler e armas com precisão letal. Seu invocador mudou o curso de suas batalhas e fortaleceu suas fileiras. Nosso silêncio por um momento, assimilando a informação. Eu sabia que se houvesse alguém com um poder tão avançado, poderia representar um sério desafio, talvez, até mesmo uma ameaça para ele e aqueles ao seu redor. E o que você sabe sobre aquela convocação? Finalmente chegou. Sr. Tapia suspirou, olhando para Rafael com um misto de preocupação e urgência. O nome dele é Xochitl. Veio a este mundo há pouco mais de um ano, mas nesse curto espaço de tempo alterou radicalmente a maneira como os elfos lutam. O pior é que ele não luta sozinho. Lidera um grupo de elites élficas, que são tão letais quanto ele. E o mais infeliz é que os elfos agora estão avançando em direção às nossas buscando terras, expandir seu território. Receio que sua chegada a este mundo, Rafael, não seja coincidência. Talvez o destino o tenha trazido aqui para confrontá-lo. A sala ficou em silêncio antes das palavras de Tapia. A revelação de um inimigo tão formidável abalou a todos, mas Rafael permaneceu sereno. Tinha enfrentado desafios antes. Embora este fosse um terreno selvagem, eu sabia que a chave para a sobrevivência era preparar adequadamente. Nossa. Capi estava assimilando a seriedade de sua situação quando ele... Sr. Tapia, depois de um longo silêncio, falou novamente com um olhar curioso. Os elfos, Rafael, não são nossa única ameaça. Tapia disse em voz baixa, como se você estivesse hesitando esta e compartilhando. Neste mundo, guerras não são travadas apenas com magia ou armas. O poder da mente, a estratégia, é tão perigoso quanto qualquer feitiço ou invocação. E entre nossos inimigos mais temíveis são os homens besta. Homens besta. Continua. O que exatamente são? São uma raça híbrida, uma mistura de humanos e bestas, como lobos, tigres e ursos, explicou Tapia. São poderosos, rápidos e dinâmicos em combate. Mas o que os torna ainda mais temíveis não é apenas sua força bruta, mas sua convocada. A atmosfera na sala mudou, e todos os presentes pareciam tensos. Tapia continuou. Homens besta também têm um escudo invocado. Alguém trazido de outro mundo como você é conhecido como Lime e possui um poder que até agora tem sido invencível. O poder da estratégia. Toda vez que seus exércitos marcham no caos, organiza suas forças em formações perfeitas, adaptando-se a qualquer situação. Estudou táticas do nosso mundo e do seu próprio mundo. Alcançar eficiência e coordenação, que nunca vimos antes. E quão eficazes eles são. Continua. Sua mente militar já calculando os possíveis desafios. Toda vez que os homens-fera enfrentam um exército, não importa quantos heróis tenhamos lutando contra eles, Cal encontra uma maneira de derrotá-los. Suas formações são e suas tropas parecem antecipar cada movimento de seus oponentes. Muitas vezes eles nem precisam ser mais fortes, porque sua estratégia lhes dá vitória antes que a batalha comece.
Os líderes militares de nossa região estão desesperados para encontrar uma maneira de neutralizar sua capacidade. Mas até agora ninguém conseguiu. Nosso capitão permaneceu em silêncio considerando a situação. Este novo inimigo era diferente de qualquer outro que ele teria enfrentado. Em seu próprio mundo, estratégia militar foi fundamental para a vitória. E agora ele estava enfrentando alguém que parecia aperfeiçoar arte em um contexto de fantasia e guerra mística. Anões foram nossos aliados no passado. Senhor Tapia começou seu tom sério. Mas nesta guerra eles decidiram permanecer neutros, por enquanto. Embora não possamos ignorar seu poder, Rafael levantou o pensamento. Sempre foi temporário na guerra. O que torna os anões tão perigosos? Continua. Sua habilidade na criação de armas é lendária. Jardim da Tapia. Mas o que realmente os torna em uma força imparável é seu magnífico Durak convocado. O encantador de objetos. Durak, um homem robusto com cabelos grisalhos e olhos, tinha a capacidade de encantar armas, armaduras e escudos com magia elementar. Fogo, água, terra, vento. Qualquer coisa que você precisasse, poderia mergulhá-lo nos objetos forjados por seus pais. Anões. Graças a ele, cada soldado anão carregava armas, o que lhes deu uma vantagem esmagadora em combate. Praticamente, todo o seu exército foi composto de alguma forma, desde suas armas. Deliciosamente os elevou a um nível mais alto. Um exército onde cada guerreiro é um herói por si só, refletiu Rafael. Não podemos permitir que eles se envolvam na guerra pelos homens, besta ou elfos. Seria uma catástrofe. Lord Tapia continuou sua expressão cada vez mais sombria. Demônios são uma ameaça ainda maior. Tem em sua... Para um homem convocado conhecido como o Domador de Feras. Um demônio que pode controlar criaturas selvagens, com um pedido simples, alcançou domar algumas das bestas mais perigosas deste mundo. Mas entre todos eles, o mais temido é a grande besta mística que agacha. Rafael não pôde deixar de estremecer quando ouviu o nome. Qual é o seu agachamento? Falou com um tom cauteloso. Lord Tapia o olhou diretamente nos olhos. Xolotl é uma cobra gigante do tamanho de um templo. Seu corpo é coberto com escamas de obsidiana, tão afiado quanto lâminas, e sua pele reflete luz do sol, cegando temporariamente aqueles que o enfrentam. Apesar de seu tamanho enorme, desliza com velocidade surpreendente, emboscando seus inimigos antes que eles possam reagir. Itzcoatl é capaz de desafiar 50 soldados ao mesmo tempo sem esforço e está sob o controle absoluto do Domador de Bestas, que parece impossível, murmurou o Capi. Como alguém pode enfrentar tal criatura? Nós não sabemos, Tapia. Até agora, qualquer exército que tentou para enfrentar seu esquadrão foi aniquilado. Demônios estão ganhando terreno. Graças a esta criatura e ao Domador de Feras, demônios também têm feiticeiros poderosos. Suas mágicas, bestas escuras e controladas, os tornam quase invencíveis. Se eles conseguirem coordenar com homens besta ou elfos, poderia esmagar todos nós. Rafael levantou sua mente militar no trabalho, freneticamente para encontrar uma solução. Então temos 3 principais ameaças aos elfos com seu escudo invocado que pode criar tudo o que eles imaginam. Homens besta com seu estrategista imbatível. E agora os demônios com a grande besta Xolotl, o Domador de Feras. E ainda por cima, anões poderiam entrar na guerra a qualquer momento, com armas encantadas. Tapia de feltro. Exatamente. Estamos presos entre facções que nos superam. Estratégia e poder feminino. Nosso Capi começou a andar na sala. Pensando em seu próximo movimento, estava claro que eles não podiam esperar que todos esses inimigos se uniriam sem fazer nada. Mas eu ainda precisava de mais informações sobre eles. Suas armas de fogo, embora eficazes, não podiam para enfrentar exércitos de seres com habilidades sobrenaturais. Aliados necessários e, acima de tudo, uma estratégia. Que força militar temos? Como podemos lidar com teses? Lord Tapia suspirou pesadamente, seu rosto refletindo uma mistura de frustração e tristeza. Eu sabia que a realidade era dura, mas a verdade tinha que ser dita. Há muito tempo, os sábios profetizaram que nos momentos mais sombrios, um monstro surgiria entre os humanos
um guerreiro capaz de mudar o destino de nossa espécie, que foi cumprido quando um poderoso chegou. Leonard, o portador da espada sagrada. E o que aconteceu com ele? Ouça nosso Capi sua voz firme. Lord Tapia o olhou diretamente nos olhos com seu tom amargo. Leonard chegou e foi considerado El Salvador. Foi capaz de sacar a espada sagrada, uma arma que, segundo a lenda, pode cortar qualquer coisa que você tocar. Sem espelho, sem armadura. Eu nem os levo. Poderes mais poderosos poderiam impedi-la. Era uma força imparável em combate. Mas ele foi derrotado. Homens besta o superavam em número e estratégia. Em suposto estrategista, Cal foi capaz de prever todos os movimentos de Leonard. Não importa o quão poderosa a espada fosse. Inteligência e planejamento. Superior dos homens besta o cercaram e o aniquilaram. Sua morte foi um golpe devastador para a humanidade. Desde então, nossas forças se fragmentaram. Sem Leonard, nosso moral está em seu ponto mais baixo. O Capi cerrou os punhos. Sabia que a força bruta nem sempre era suficiente. Você precisava de estratégia, informações e, especialmente, conhecimento do inimigo. Seu treinamento militar lhe ensinou que as lendas e profecias foram ferramentas úteis para a moralidade, mas na guerra a realidade sempre venceu. Então eles tinham para o herói profetizado e foi derrotado porque subestimou o inimigo. Tapia de feltro. Nós não estávamos preparados. Acreditávamos que apenas a espada seria suficiente, mas agora sabemos que nossos inimigos, eles não são apenas poderosos, eles são astutos, organizado e calculista. Nosso Capi, depois de ouvir cuidadosamente ao Sr. Tapia e refletir sobre a situação, sabia que a única maneira de nivelar o campo em face dos poderosos heróis e forças inimigas era criar um grupo especializado. Disse com tanta firmeza: Sr. Tapia, se você realmente quer vencer esta guerra, vamos precisar de mais do que apenas armas e magia. Precisamos construir uma equipe de elite capaz de